Fala pessoal, hoje eu quero trazer algumas atualizações para vocês de como que tá aqui na Nova Zelândia. A primeira coisa que eu quero dizer é que tá frio, muito frio, e isso é uma coisa que a gente vai falar bastante no vídeo de hoje, porque o frio tem impactado muita coisa, trabalho, experiência, e eu não imaginava que fosse ser assim. Na verdade, nada do que eu imaginei tá sendo como planejado, nada tá saindo como planejado. Mochilar é uma aventura, né? E para quem não sabe, eu tô aqui na Nova Zelândia com o Working Holiday Visa, que é um visto que permite brasileiros de 18 a 30 anos trabalharem enquanto viajam pelo país. Pode trabalhar 3 meses em cada lugar e são 300 vagas por ano. Eu consegui uma dessas vagas e tô aqui vivendo essa experiência. Eu tinha um plano para Nova Zelândia que agora mudou completamente. E eu queria comentar com vocês sobre como foram essas últimas 3 semanas aqui no país. Primeiro eu quero falar com vocês sobre qual que eram os meus planos, o que eu imaginei. Bom, se você pesquisar conteúdo sobre o Working Holiday Visa, vai ver que muitos dos empregos que tem aqui são empregos em fazenda. Então, o meu primeiro plano era chegar aqui na Nova Zelândia e ir para a fazenda e começar a fazer dinheiro, porque em fazenda se trabalha muitas horas, com esse dinheiro poder viajar aqui pela Nova Zelândia. O primeiro impasse que eu encontrei, eu cheguei aqui no inverno. Gente, e no inverno quase não se tem emprego em colheitas, porque não está nascendo nada, não tem cereja para colher, não tem kiwi para colher, não tem lúpulo, é tudo muito morto no inverno. E aí o que eu pensei foi, eu vou ficar na cidade, vou passar o inverno na cidade, que vai ser mais confortável passar o inverno na cidade do que passar o inverno numa fazenda, vou juntar uma grana, comprar uma camper van, porque aí eu moro na camper van e já tenho casa e transporte, tudo no mesmo lugar, e quando passar o inverno, eu desço para as fazendas, para as colheitas, para começar aí sim a viver a experiência que eu vim viver na Nova Zelândia, uma coisa mais rural, virar uma camponesa. E assim, no meu plano, tava tudo muito lindo, maravilhoso. Mas eu cheguei aqui e encontrei um cenário completamente diferente. E o que está acontecendo, Kleber? Que você tá aí todo, ai, meus planos não estão saindo como os meus planos, não sei o que, nananã. Gente, eu cheguei no inverno, eu não calculei isso direito. Por quê? O inverno agora é low season. A cidade tá parada, as fazendas estão paradas, tá tudo parado. E a Nova Zelândia já é um país meio paradão, né? Meio paradão no tempo. E você imagina no inverno. Então eu cheguei aqui e eu falei assim, vou achar um emprego full time, 8 horas por dia, 10 horas por dia, não importa quantas horas por dia eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar, vou fazer um dinheiro, em 3 meses eu junto uns 5 mil dólares. Ai meu Deus do céu, iludido! Em 3 meses eu junto 5 mil dólares, compro minha camper van e aí vou fazer uma road trip pela Nova Zelândia. O plano perfeito, né? Assim, faz um certo sentido, porque quando a gente pesquisa na internet, procura na internet, é o que as pessoas fazem. Vêm pra cá, compram uma camper van e vão trabalhando e viajando pelas fazendas do país. O grande problema é, eu não encontrei um emprego full time. Um resumo das minhas últimas semanas aqui foi, a primeira semana eu estava resolvendo burocracias, então onde eu ia ficar, o meu IRD, que é o documento que eu preciso para trabalhar, a minha conta do banco. Eu tive algumas dificuldades com isso, porque eu já estive aqui na Nova Zelândia em 2018 para estudar inglês e eu já tinha essas coisas, eu já tinha uma conta do banco e eu já tinha um IRD, que é um número de CPF aqui. E eu achei que eu teria que fazer novos, porque faz tempo que eu vim aqui, eu vim para cá em 2018. Eu achei que essas coisas tinham expirado. E não expiraram, gente. Estava tudo aqui. Inclusive, eu recebi uma restituição de imposto de renda de 2018. Juro pra vocês. Quando eu tive que resolver a situação do meu documento, né, que aqui chama IRD, que é como se fosse um CPF no Brasil, eu entrei lá no site e falaram assim, você tem 77 dólares para receber, coloque a sua conta bancária para cair na sua conta. Gente, de 2018 até agora esse dinheiro parado aqui, 77 dólares, e foi maravilhoso, porque me salvou na primeira semana para eu não ter que ficar trazendo dinheiro do Brasil para cá.
Mas aí eu estava resolvendo essas coisas na primeira semana e procurando um voluntariado em hostel para não ter que pagar acomodação. Eu achei um lugar e estou trabalhando no hostel em troca de acomodação, vocês viram no vídeo, né? E essa foi a minha primeira semana. A minha segunda semana foi procurando emprego. Vocês viram aí no último vídeo que eu postei a minha saga de achar emprego e eu tô muito feliz porque revisitando o vídeo, gente, eu posso dizer que eu dei uma dramatizada. Por quê? Em uma semana que eu procurei emprego, eu consegui um emprego. Então, foi muito difícil a busca, foi muito difícil procurar um emprego aqui, porque é aquilo que eu falei, é uma situação de exposição, você tem que se colocar a todo momento à prova, as pessoas vão te julgar, você recebe muitos nãos, mas olhando o esforço que eu fiz, foi uma semana para arrumar um emprego. Então eu acho que tá equilibrado, não tava no desespero assim. E a minha terceira semana é mudando os planos e tendo que recalcular a rota. Por quê? Porque o emprego que eu arrumei foi um emprego meio período, então eu tô trabalhando de 20 a 22 horas no bar, eu trabalho na quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias eu trabalho mais ou menos 6 horas cada dia, 5 horas cada dia, tô recebendo o mínimo daqui, que dá mais ou menos uns $430 por semana. Como eu não preciso pagar acomodação, é uma grana que dá para eu me manter e dá para juntar um dinheirinho para aquele plano que eu tinha de comprar camper van e sair viajando pela Nova Zelândia. Mas isso mudou por quê? Porque eu decidi aplicar para o Working Holiday Visa da Austrália. Eu já tinha decidido que depois da Nova Zelândia eu ia para a Austrália. A Austrália tem o mesmo programa de Working Holiday Visa, com várias burocracias a mais, eu posso dizer. E eu pensei assim, eu já tô do lado. Eu só tenho até os 30 anos para fazer esse tipo de experiência. Então, eu tenho que ir, né? Então, esse era o meu plano. 1 ano na Nova Zelândia, 1 ano na Austrália. Cheguei, só que eu não pesquisei muito sobre o Working Holiday Visa da Austrália. Eu sabia que tinha muito mais burocracia, mas como foi muito tranquilo, entre aspas, de conseguir o visto da Nova Zelândia, eu falei assim, tô suave, vou conseguir o visto da Austrália tranquilamente também. Enganado, gente, enganado. Tanto de dinheiro que eu tô tendo que gastar para conseguir o visto do Working Holiday Visa da Austrália tem me deixado assim muito no 0 a 0. Porque quais que são esses gastos, quais que são esses custos? Primeiro assim, eu vou falar tudo em dólar neozelandês, porque é a moeda que eu tô recebendo agora e é como eu vou pagar, né, gente? Mas aí se vocês tiverem mais curiosidade, pesquisem aí os valores em reais. Mas eu, só para pagar a prova de inglês, porque sim, para ir para a Austrália eu tenho que fazer um teste que comprove que eu falo inglês. Pode ser IELTS, TOEFL, eu vou fazer o PTE. E só essa prova PTE são $475. Então, uma semana que eu trabalhei, 5 dias, o dinheiro foi todo para pagar a prova do PTE. Então, assim, fiquei no 0 a 0. Obviamente, tirei o meu dinheiro para comer ali, não pago acomodação, mas aí tem que pagar o PTE. Aí vou trabalhar mais 2 semanas, para quê? Para pagar o visto, porque o visto para a Austrália é quase $700 neozelandeses. Aí depois eu ainda tenho que fazer exames médicos que custam $450. Então, mais uma semana de trabalho só para pagar coisa de visto. E eu ainda tenho que pagar foto de passaporte que tem que tirar, cadastro de impressão digital. Então, eu cheguei tendo um gasto com o visto da Nova Zelândia, com o visto da Austrália, me desculpem, que eu não estava prevendo. Por quê? Porque para a Nova Zelândia não tem esses gastos todos. Tem que fazer um exame, tem que pagar o visto, tem umas coisinhas tudo, mas é bem menos burocracia. E eu decidi que eu não ia mexer no meu dinheiro do Brasil, para vocês não ficarem preocupados, o Kleber tá passando fome, não sei o que, não sei o que. Gente, para vir para Nova Zelândia, eu precisei comprovar que eu tinha um dinheiro na minha conta, que eu não ia passar perrengue aqui.
Só que eu não quero ficar trazendo dinheiro do Brasil para cá, né? Já tô aqui e vou pagar tudo em dólar. Então o que eu tô escolhendo é passar por esse perrengue de ficar no 0 a 0 e tudo que eu ganhar é só para comer e pagar o visto da Austrália, para não ter que movimentar dinheiro do Brasil, que nem é muito também. Por quê? Porque eu quero usar esse dinheiro justamente para comprar a campervan, porque eu já percebi que no meu tempo aqui, um mês que eu trabalhar vai ser só para pagar as coisas do visto da Austrália. Então, por isso que o meu plano mudou tanto. Mas o lado bom de estar aplicando para esse visto da Austrália é o que, gente? Que isso me prendeu em Auckland. Eu preciso estar aqui na cidade de Auckland para fazer a prova de inglês, para fazer o exame médico, para estar perto das coisas, né? Ter internet para aplicar para o visto, essas coisas todas. Porque antes disso, eu quase mudei de cidade por uma oportunidade de emprego incrível que apareceu, mas depois se revelou uma cilada, gente. Eu vou contar para vocês já essa história, deixa eu só acabar essa história do visto da Austrália. Bom, então a primeira mudança de plano tá aí, né? Eu queria chegar aqui, arrumar um emprego na fazenda, não vou conseguir ir para a fazenda porque tenho que ficar em Auckland para aplicar para o visto da Austrália. Aí beleza, vou ficar aqui na cidade, mas vou ter um emprego full time, não vou pagar acomodação, vou juntar muito dinheiro. Não, eu tenho um emprego part-time e se eu quiser eu tenho que arrumar outro emprego part-time para complementar a renda e eu tenho que tomar decisões muito difíceis, porque se eu conseguir 2 empregos, especialmente trabalhando no bar de madrugada, eu vou ter que largar o hostel. Então eu teria que achar um outro lugar para morar ou morar num hostel pagando e eu tenho que colocar na balança. Tipo, se é para morar num hostel, é melhor eu ficar lá sem pagar e trabalhando como eu tô trabalhando, que é mais tranquilo, do que ficar com 2 empregos ou até 3 empregos, porque lá no hostel tem gente que tem 3 empregos, né? 2 empregos part-time e um emprego no hostel também, para não ter que pagar acomodação. E eu fiquei pensando, cara, eu não sei se é essa experiência louca que eu vim procurar aqui. É a minha 3ª semana, são muitas decisões, o que eu faço na minha vida? Eu ainda tenho esses questionamentos a todo tempo. Porque se eu tivesse conseguido de cara um emprego full time, a minha vida estava fácil. Eu ia ter um emprego, o hostel, juntar dinheiro e acabou. Ia dar para comprar campervan, ia dar para pagar visto da Austrália, mas não é o que está acontecendo agora. E a questão que eu falei do visto da Austrália me prender aqui em Auckland é boa, porque tem vaga nessa Nova Zelândia inteira. E eu, nesse começo, fiquei desesperado pensando, meu Deus, eu tô aqui nessa cidade, eu não vim para viver uma experiência de cidade, eu vim para viver uma experiência de roça, tô perdendo meu tempo aqui nessa cidade, porque aqui é só barulho, buzina, chove toda hora. Nossa, gente, um perrengue assim de atmosfera mesmo, que a atmosfera aqui é meio pesada. E tá tudo caído porque é inverno, então tem pouca gente na rua. Assim, eu me divirto quando eu tô no bar trabalhando. Primeiro porque as pessoas lá são muito legais, os clientes são muito legais. Mas assim, fora do bar parece que tem um astral diferente, uma energia diferente. Ficou escuro aqui, eu vou achar um lugar mais iluminado para falar com vocês, tá? E aí eu já conto a história que eu ia mudar de cidade. Tô lá nos grupos de brasileiros na Nova Zelândia e tudo mais, biriri, bororó, chegou lá. Vaga para encaixotador numa packing house, que eles chamam, né? Numa empacotadora. E aí apareceu uma vaga perfeita, gente. Salário $26 por hora para trabalhar 11 horas por dia e num emprego assim tranquilinho, que é encaixotar coisa, pegar a caixa de um lugar e colocar em outro. Todo mundo fala que é tedioso, mas eu falei assim, tô aqui para ganhar dinheiro, vamos para packing house. A packing house é onde? Em Tauranga, outra cidade. Mas falei, já que vale a pena, eu vou me mudar para lá. Porque o anúncio me dizia assim, você vai trabalhar de 4 de junho até o final da temporada. Aí eu falei, caraca, uma temporada geralmente dura 3 meses. Eu vou ganhar mais de $1.200 por semana por 3 meses. Eu vou estar muito feito, já paguei a minha viagem inteira aqui para Nova Zelândia.
Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu me arrumei todo assim, já tava organizando o que eu ia fazer. Eu ia alugar um carro, descer para outra cidade, que era Tauranga, confirmar, né, assinar o meu emprego, trazer meu dinheiro do Brasil, comprar um carro lá em Tauranga, porque aqui você não consegue viver sem carro, não tem transporte público, tem que ter um carro. E ia ser perfeito, porque no final tudo ia se pagar, né? Só que eu já tava, tipo, fazendo planos, o moço no e-mail já tinha me confirmado, ele falou assim, vem aqui amanhã com seus documentos pra gente assinar a sua carteira de trabalho. Cara, eu tinha estourado! Aí eu fiquei em uma dúvida, né? Porque na vaga falava assim, $26, 11 horas por dia, biriri bororó, mas não falava a quantidade de dias que trabalhava. Aí eu falei assim, ô seu moço, porque vai que eu trabalhava 11 horas por dia, mas eu só trabalhava 2 dias. Aí ia ser só 22 horas, não ia adiantar nada, ia continuar part-time. Aí eu perguntei, ô seu moço, mas me diga uma coisa, o trabalho é de segunda a sexta? Pra ver quantos dias que trabalhava, né? Aí ele falou assim, não, são 6 dias na semana, de segunda a sábado. E eu já assim, ó, dando uma rajada de glória, bicuda na cara do cão, falando, achei um emprego maravilhoso. Aí daqui a pouco chegou outro e-mail, ele falando assim, viu, eu não sei se eu preciso falar isso, só que a season acaba semana que vem. Aí eu, para o mundo que eu quero descer, não entendi. Você tá me chamando para um emprego, você tá fazendo eu mudar de cidade, pegar carro alugado, fazer todo um processo na minha vida para me garantir uma semana de trabalho? Obviamente que eu não escrevi isso, né? Eu escrevi assim, ah, mas então é só uma semana de trabalho garantida? Aí ele falou, sim! Gente, eu já tava mudando toda a minha vida por conta de um emprego garantido por uma única semana. Então, assim, foi uma loucura esse dia, foi muito engraçado, porque de manhã eu acordei com a resposta sim, né, que eu tinha conseguido um emprego no meu e-mail, saí pra correr, grato a Deus, pulando, cantando, caminhando, cantando e seguindo a canção. Quando eu cheguei no hostel depois da corrida, eu já estava completamente atordoado, porque o emprego era apenas para uma semana. E eu não tomei esse risco, não fui para lá. Porque ele até falou assim, ah, pode ser que você consiga outra coisa aqui, até reabrir a season, não sei o que lá, mas aí eu falei assim, não, vou continuar aqui. E foi o que eu fiz, continuei em Auckland, não arrisquei. E depois eu conversei com os italianos que tinham acabado de chegar lá do picking, né, da colheita de cerejas, e eles me falaram uma palavra que me consolou, que é, aqui na Nova Zelândia você sempre vai ter que dar um jeito. Então se você estivesse em Tauranga, outra cidade, trabalhando por uma semana e depois ficasse sem emprego, você ia dar um jeito lá. Então não é que ia ser o fim do mundo, né? Só ia ser um pouco mais de perrengue, você ia ficar meio sem saber o que fazer, mas é isso. E aí, assim, eu falei, de fato não ia ser o fim do mundo, eu não ia morrer nem nada, mas olha essa história, gente, de manhã eu tinha tudo, perto do almoço eu já não tinha mais nada. E isso acontece várias vezes aqui. Eu acho que eu já tenho várias coisas garantidas, quando eu vou ver, nada é garantido. Isso aconteceu com aqueles testes no restaurante que eu falei pra vocês, que eu achei que tinha ido super bem, não fui bem, fui mal, não fui chamado. Finalmente achei um emprego num bar gay maravilhoso. Inclusive quero contar essa história pra vocês aqui. Foi numa quinta-feira, eu tava entregando currículo lá na Key Road, que é uma rua movimentada aqui da cidade. Eu passei na frente do bar, o bar tava vazio, gente. Então eu falei assim, é óbvio que eles não estão precisando de staff, mas eu gostei tanto da música que eu vou deixar o meu currículo, não tenho nada a perder. Entrei no bar e deixei o meu currículo. Achei que não ia dar em nada, voltei para casa. No outro dia, o gerente me mandou uma mensagem falando, Kleber, você pode vir aqui fazer um trial? E ele me mandou em português. Aí eu falei, será que ele tá me testando? Será que ele acha que eu não sei inglês, não sei o quê? Mas eu fui lá no sábado e cheguei lá, vocês não acreditam, gente. Ele falou assim, cara, vi o seu currículo, vi que você era brasileiro, já me agradou. Porque ele é lá de Minas Gerais, tá aqui há um tempo na Nova Zelândia, gerente do bar e tudo mais. Muito, muito gente boa. Me agradou.
Mas aí eu vi que você trabalhou no Hello Restaurante. Cara, o Hello Restaurante foi o meu primeiro emprego na Nova Zelândia. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, não acredito, que coincidência. Aí falei pra ele, então você sabe que eu trabalho duro, porque trabalhar no Hello não era coisa fácil. Ele falou, se sei, eu sei o que eu passei naquele Hello Restaurante. Eu falei, eu também sei o que eu passei. E ele foi muito bacana. Ele, ao invés de me dar um trial de 2 horas, que é um trial geralmente não pago aqui, ele me deu um turno inteiro para trabalhar e me pagou pelo turno que eu trabalhei. Então o meu teste foi esse turno inteiro. Na semana seguinte já me contratou e assim, me ensina tudo que eu preciso. Tem outros 2 staffs lá que também são brasileiros, então é incrível trabalhar com gente de casa, porque se tudo tá dando errado, é um alívio você gritar na sua língua e dizer assim, meu Deus, me ajuda a fazer essa marguerita que eu não sei fazer, acabou o limão, onde que pega tal coisa. Então tem sido muito legal, e fora que é muito bacana a receptividade dos clientes, né? Tem muitos clientes fiéis lá e eles todos me acolheram. A galera, assim, não tem um dia que eu vá pro trabalho que eu não saia energizado. É bem cansativo, são muitas horas em pé, é trabalhar com bebida alcoólica, que dá um trabalhinho. Não vou falar que é um paraíso, porque é bebida alcoólica, você vê as pessoas se embriagando, você vê as pessoas ficando bêbadas, trocando as pernas. Às vezes não são cenas legais de se ver a galera bêbada, mas no geral, tirando essas partes assim de muito, né, porque é muito intenso, tirando as pessoas que bebem muito, é muito divertido, eu converso a noite inteira com os clientes, porque bartender é meio que psicólogo também, então tem essa parte legal, e foi assim que eu consegui esse emprego que eu tô, e por isso que eu tô nele, mas com aquela dúvida, né, será que eu arrumo outra coisa de dia e fico em 2 empregos e saio do hostel, ou será que eu mantenho a minha vida do jeito que tá agora, trabalhando no hostel para não pagar acomodação, trabalhando no bar, e estico um pouco mais o plano de juntar dinheiro? São muitas dúvidas, os planos mudam toda hora. Eu achei que eu ia chegar aqui com estabilidade, eu achei que eu ia chegar aqui com emprego garantido, que as portas iam estar abertas, as portas não estão abertas, hospitalidade não está contratando, é inverno, não tem turista na cidade e eu tenho que refazer toda a rota de plano que eu tinha imaginado. Ah, Kleber, e o que você vai fazer? Eu não sei, gente. Por enquanto eu tenho 2 coisas garantidas, pelo menos pelos próximos 3 meses, que é o meu trabalho no bar e o meu trabalho no hostel em troca de acomodação. E eu tenho algumas possibilidades. As possibilidades são encontrar um emprego num café que seja de manhã, e aí eu vou ralar bastante, porque eu vou ter 2 empregos, né? Mas aí vai completar as 40 horas e eu vou conseguir juntar dinheiro mais rápido para sair da cidade de Auckland com mais segurança, ou seja, comprar um carrinho, descer procurando emprego, sem ficar desesperado. Existe a possibilidade de eu ficar nesse emprego e, como eu só ganho 20 horas, né, por semana, vai demorar muito mais para eu juntar dinheiro, e eu já tenho esses gastos do visto da Austrália para pagar, que eu não queria mexer no dinheiro do Brasil para isso. Então pode ser que eu fique mais tempo aqui na cidade do que eu imaginava. Queria virar camponesa logo, gente. Queria, sabe, trabalhar com animais. Chega de cidade, chega de vida urbana. Tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de dar uma louca, sair por aí no mundo procurando emprego. Dizem que agora na Ilha Sul, que é a época de neve lá, né, tá tendo muito emprego, mas são muitas vozes que a gente escuta, ao mesmo tempo que eu escuto gente dizendo, vai pra lá porque a oferta de emprego é maior. Eu também já ouvi gente falar que tá voltando de Queenstown pra cá porque não tá arrumando emprego lá na Ilha Sul, onde diz que é mais movimentado. Eu já entendi que para arrumar um emprego aqui tem que ser igual eu arrumei esse, um alinhamento de astros muito imprevisível. Porque emprego tem, gente. Tem a minha amiga Manu, se você estiver assistindo isso, ó, um beijo, você é uma guerreira, eu falo isso sempre pra ela.
Minha amiga Manu tá movendo céus e terras para arranjar emprego, faz post no Facebook, se candidata para pet sitting, se candidata por e-mail. Essa menina faz tudo e ela já conseguiu uns 3 empregos, assim, tudo ao mesmo tempo. Ela tá tendo que escolher o emprego que ela vai ficar. Já conseguiu para bar, já conseguiu para café, já conseguiu para hotel, cleaner. Essa menina faz de tudo aqui, então emprego tem. E ela tem uma disposição danada para fazer isso, e eu admiro muito isso, que é uma disposição que eu não tô tendo no momento, porque vocês viram o estado que eu fiquei de procurar emprego aqui uma semana. Aí eu fico pensando, nossa gente, depois que eu conseguir eu vou ter que fazer esse esforço tudo de novo e me colocar em todas as situações trial que não vão dar em nada, rasgar assim ó, as paredes, porque é essa sensação, eu vejo ela fazendo isso e é essa sensação que eu tenho, que ela tem que esmurrar e abrir as portas, mas ela abre com as próprias mãos. E eu poderia fazer isso também, mas eu tô meio chill, meio tranquilo. Minha 3ª semana aqui, gente, eu acho que eu já avancei, mas eu acho que eu preciso avançar ainda mais, então eu tenho que pensar bem nos meus próximos movimentos, porque existem outros movimentos que eu tenho certeza que eu quero fazer. Então, um movimento com certeza que eu quero fazer, que eu sei, é trabalhar na colheita de cereja. A colheita de cereja é de novembro até fevereiro. Então eu sei que eu vou ter que estar aqui na Ilha Norte de novembro a fevereiro. Se é isso que eu quero, é isso que eu tenho que ir atrás, entendeu? Não é um vídeo de respostas, é só um vídeo de atualização para falar que nada está sendo como eu planejei. Eu planejei estar aqui no inverno com emprego full time, juntar dinheiro para comprar um carro, aplicar para o visto da Austrália e seguir a minha vida. Eu tô tendo que escolher ou uma coisa ou outra, ou ir mais devagar e relaxar e conseguir ter esse papo aqui que eu tô tendo com vocês, produzir para o YouTube, viver uma experiência mais tranquila, ou ir com tudo, igual a minha amiga Manu tá indo, que eu acho que talvez é até mais prudente, porque ela sim tá conseguindo abrir as portas dela. Enfim, é isso. Um beijo, falei demais, até a próxima. Deixa o seu like nesse vídeo. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Tchau, 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 tchau.